Bom dia a todos os alunos. Meu nome é professor Fábio Queiroz. Estamos iniciando mais uma aula de informática. O tema da nossa aula de hoje é periféricos computacionais, onde eu vou estar falando sobre conceito, funcionalidade, aplicabilidade e também a sua operação. Então, a partir de agora, eu vou estar compartilhando com vocês todo o conteúdo da nossa aula. Como então eu disse no início da nossa aula, o tema de hoje é periféricos computacionais. Então, vamos estar falando um pouquinho de cada um desses itens abaixo: conceito, funcionalidade, aplicabilidade e operação. Primeira coisa que nós devemos saber é o seu conceito. O que é um periférico computacional? Ou seja, ele é um dispositivo periférico ou simplesmente periférico. Ele é um dispositivo auxiliar usado para enviar ou receber informações do computador. Na computação, o termo periférico aplica-se a qualquer equipamento ou acessório que seja ligado à CPU, que é a unidade central de processamento, ou em um sentido mais amplo, ao computador. Ou seja, tudo que você conecta ao computador, ele se torna o quê? Um periférico, ok? Então, existe hoje três categorias de dispositivos periféricos, com base no seu relacionamento com o computador. Nós temos o dispositivo de entrada, é que ele envia dados ou instruções para o computador. Entre os principais, podemos destacar o mouse, o teclado, a mesa digitalizadora, o scanner de mesa, o microfone e o webcam. Temos também o dispositivo de saída. Ele fornece dados de saída do computador, como é o caso do monitor, impressora, fone de ouvido e também os alto-falantes do computador. E por fim, temos o dispositivo de entrada e saída, ou seja, ele fornece dados tanto como entrada ou saída do computador, ou seja, ele permite a interação com o computador. Podemos destacar as impressoras multifuncionais, o pendrive, HD externo e também o cartão de memória. Então, vocês viram que ele são muitos itens que são periféricos, tanto de entrada, saída e entrada e saída, que podemos utilizar no computador. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, vamos estar falando sobre a sua funcionalidade, aplicabilidade e operação. Vamos falar primeiro do mouse. O que o mouse é? Ele é utilizado para selecionar operações dentro de uma tela apresentada. Ou seja, seu movimento controla a posição do cursor da tela apenas clicando ou pressionando um dos botões sobre aonde você precisa. Rapidamente, a operação será definida. Ou seja, praticamente todos os computadores hoje utilizam mouse. Ou seja, ele é um dos periféricos de entrada mais utilizado do computador. Outro periférico de entrada muito utilizado é o teclado. Ele é um dos componentes mais antigos dos computadores, ou seja, ele acompanha desde a sua primeira versão e aos poucos, e durante esse tempo todo, ele foi muito pouco alterado. Ele possui teclas que representam letras, números e símbolos, e também funções, que são as teclas F1, F2 até o F12. Uma coisa muito interessante é que cada país, o seu teclado, ele acompanha o seu idioma. Ou seja, nos Estados Unidos, nós temos o teclado internacional americano. No Brasil, nós podemos usar o português, o ABNT e o ABNT2. Ou seja, cada país de origem, cada teclado tem a sua funcionalidade e também acompanha a sua acentuação, a sua pontuação e assim por diante. A mesa digitalizadora também é um periférico de entrada, ou seja, é um acessório digital no qual você pode escrever, desenhar usando uma caneta que vem com a mesa. Tudo que você registra nessa mesinha aparece na tela do computador. É muito útil para designers profissionais ou pessoas que gostam de criar e ilustrar desenhos. Então, tudo que você escreve, quando ele é conectado ao computador, é como se você escrevesse em um papel e aparecesse tudo no computador. Ah, atualmente, ele é muito utilizado, essa caneta digitalizadora, mesa digitalizadora, quando você vai fazer habilitação,
identidade, onde você escreve, e tudo que você escreve sai na tela. Temos também o scanner de mesa. Ele também é muito utilizado, principalmente nas empresas. Também ele é um dispositivo de entrada, ou seja, tudo que você escaneia e coloca nele, ele envia para a memória do computador. Ou seja, uma imagem, uma fotografia, um documento. Ele é formado por minúsculos sensores fotoeletrônicos, geralmente distribuído de forma linear. Existe scanner que funciona apenas na função preto e branco e também outros que funcionam na opção colorido. Como eu falei para você no início, ele também é um periférico de entrada. O microfone também é um periférico de entrada muito utilizado atualmente, principalmente por causa dessa pandemia. Ele é muito utilizado nas gravações das aulas. Então, é um componente bastante útil para você fazer vídeos. É o que nós estamos fazendo agora. Conversa de voz, gravação e até controlar o sistema de reconhecimento de voz. Além de possuir vários estilos e modelos de microfone. Hoje, então, nessa época da pandemia, ele é um dos itens importantíssimos, tanto para professores, quando faz a gravação das suas aulas, para alunos, quando vai gravar o conteúdo das suas atividades, e também dos profissionais que utilizam hoje muito esse item para os serviços em home office. O webcam também é um dispositivo de entrada e é muito utilizado também atualmente, principalmente por causa dessa pandemia. Então, ele é uma câmera de vídeo que faz a captação de imagens e transfere instantaneamente para o computador. A maioria delas não tem alta resolução, já que as imagens têm uma finalidade de serem transmitidas para os computadores via internet. Ou seja, não pode gerar um arquivo muito grande para que possa ser transmitido mais rapidamente. Como eu falei para vocês, também ele é um dispositivo de entrada. Hoje, atualmente, ele é essencial nas nossas vidas por causa dessa pandemia. Ou seja, estou falando com vocês, automaticamente estou utilizando uma webcam. Estou utilizando uma webcam e um microfone. Ou seja, foi dois temas que citamos neste momento. Monitor também é um dos meios de entrada mais utilizado. Desculpa, ele é um meio de saída. Então, é um dos meios de saída mais utilizados nos computadores. Ou seja, de cada 10 computadores, os 10 têm monitor. Ou ele é um monitor acoplado, que seriam, nesse caso, os notebooks, e também aqueles computadores conjugados, ou também ele pode ser integrado com um dispositivo também de saída do computador. Ele tem um formato de uma televisão, ou seja, desde a sua origem até os dias atuais, ele teve muitas modificações, principalmente em tamanho, peso e também na sua configuração. A qualidade do que é mostrado depende muito da resolução do monitor, ou seja, ele é verificado muito os pixels, ou seja, é a configuração interna do computador que você pode obter uma melhor resolução de imagem da tela. Ele pode ser apresentado na sua superfície. Lembrando que atualmente nós temos os monitores CRT, que são os mais antigos, né? E os LCDs, que atualmente nós temos os LEDs. Impressora. Pessoal, tome muito cuidado entre impressora e multifuncional. Primeiro, vamos falar da impressora. Então, a impressora é um periférico também de saída que permite uma visualização permanente das informações, pois são impressas em papel. Ela pode ser apresentada em diversos modelos que permite diferentes velocidades de impressão, qualidade de texto e imagem impressas. Nós podemos destacar entre eles a sua velocidade de impressão, que ele é caracterizado pelo CPS, caractere por segundo,
LPM, linhas por minuto, e o PPM, páginas por minutos. Nós temos hoje impressoras que imprimem colorido e impressoras que imprimem em preto e branco. O que eu falei para vocês no início? Não misturar impressora com a multifuncional. A impressora ele só tem uma função, imprimir. Ou seja, tudo que você mostra na tela, quando você imprime, ele sai da impressora. Ou seja, ele é um dispositivo de saída. Um outro meio muito utilizado atualmente é o fone de ouvido. A sua finalidade é proporcionar uma audição privada, minimizar a interferência de outros sons presentes no mesmo espaço, ou simplesmente construir uma alternativa quando não se pode ouvir o som por caixas acústicas, ou seja, as caixinhas de som. Quando você utiliza um fone de ouvido, você abafa um pouquinho o som ambiente, ou seja, você pode escutar apenas o que você quer ouvir naquele momento, sem o som externo do ambiente, um barulho de carro passando, um barulho de criança gritando e assim por diante. Então você pode focar no que você está querendo realmente ouvir. Caixa de som, como eu citei agora há pouco, também é um periférico de saída. A sua finalidade é impedir que se misture ondas sonoras dianteiras e traseiras emitidas pelos alto-falantes, o que causa interferência destrutiva e anula o som. Particularmente, ele não é um item muito utilizado. Entre a caixa de som e o fone de ouvido, atualmente o fone de ouvido é muito mal utilizado, igual eu falei inicialmente, ele abafa o som ambiente e você escuta realmente só o que você quer ouvir. Na caixinha de som, não. Ele pode haver essa mistura de sons com o que está acontecendo no seu local de trabalho ou no seu local de estudo. Multifuncional. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre impressora multifuncional? Então, a multifuncional ele é um periférico de entrada e saída, por ter múltiplas utilidades. Atualmente, ele consiste de um equipamento integrado por digitalização, impressora e copiadora. Ou seja, por que ele é um periférico de entrada e saída? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, quando você digitaliza um documento, que seria um scanner, ele aparece na sua tela. Ele é um periférico de entrada. A impressora, quando você imprime um documento, ele é um periférico de saída. E quando você copia um documento, você não precisa ter o computador ligado. Ou seja, basta a multifuncional estar ligada, você consegue imprimir um documento, copiar um documento em preto e branco, colorido, assim por diante. Então, ou seja, ele funciona como entrada, saída e sem nenhum dos dois. Ou seja, basta apenas estar ligada. Ele é utilizado atualmente praticamente em todas as empresas, de grande e pequeno porte, e principalmente hoje também é utilizado muito no uso doméstico. O que seria um uso doméstico? Na casa do aluno, na casa do professor, aonde ele não é utilizado em grande escala o tempo todo. Pendrive, cartão de memória e HD externo. Por que eu coloquei os três? Os três são periféricos de entrada e saída também. Ele tem a função de armazenar arquivos, jogos, músicas, fotos, ou seja, todo e qualquer tipo de conteúdo que você deseja guardar. Um outro ponto muito utilizado por eles, ele pode facilmente transferir arquivo de um dispositivo para o outro, ou seja, de um computador para o outro, de um celular para um computador e assim por diante. Quando eu coloquei para vocês esses três itens, quando você armazena as informações e acessa esse item no computador, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o HD externo, que ele é mais utilizado no computador. Então, quando você coloca um HD externo, que ele é um dispositivo de entrada e saída no computador, você pode visualizar o que está dentro dele
e também pode alterar o que está dentro dele. Então, por isso que ele se torna tanto de entrada como saída, tanto para o pendrive também e para o cartão de memória. O cartão de memória, você pode usar num smartphone, por exemplo, ou numa câmera digital, e quando você coloca ele como dispositivo, de um dispositivo de entrada e saída no computador, que ele se torna um periférico, ele também pode ser alterado. Ou seja, então você pode fazer o que quiser nele sem ter que tirar do dispositivo. Espero que vocês tenham entendido o seu conceito, também as funcionalidades dos periféricos computacionais. Eu coloquei os periféricos computacionais mais utilizados no momento. Claro que existem outros periféricos que nós não citamos, mas que não são tão utilizados no cotidiano, principalmente no uso doméstico hoje, tanto dos alunos, professores e também dos profissionais que trabalham em home office ou trabalham em escritório. Desde já agradeço a vocês, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula. Obrigado.